Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu vou pedir a você para ficar comigo até o final. Nesse vídeo eu vou falar da zombaria do Lula. Lula zombando da oração do Bolsonaro. Bolsonaro orou o Pai Nosso, fez a oração do Pai Nosso. E o Lula está zombando. Esse cara é possuído. Eu vou comentar coisas importantes com você aqui. Em algum momento do vídeo você vai ver eu falando Lula zombou do Pai Nosso. Na verdade, ele zombou da oração que o Bolsonaro fez. Ele está zombando do Bolsonaro fazendo a oração do Pai Nosso. Ou seja, é a mesma coisa. Você sabe o que ele representa? Contra o que eles estão lutando? Vamos lá. Inclusive aqui fica um recado aí pro Ricardo Gondinho, né? Ed Renekiewicz, essa trupe aí dos teólogos progressistas, né? Amantes da teologia da libertação, amantes de Leonardo Boff, de Paulo Freire. Inclusive usa os seus púlpitos para poder pegar as falas do Lula, enaltecer manifestação do PT, do PSOL, ali na Paulista, né? Falar do rio de gente, o mar de ser humano. Eu vou explicar para você o contexto, a indicação do ministro pastor evangélico, a vaga de ministro do Supremo, né? E foi indicado agora pelo Bolsonaro para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal. Citou um trecho do Pai Nosso. E depois, em uma outra entrevista para os jornalistas, ele também fez a oração do Pai Nosso, a oração universal. Eu vou falar sobre batalha espiritual, o que nós estamos vivendo, guerra ideológica, guerra cultural, guerra espiritual, guerra política. Os comunistas / satanistas, porque o Karl Marx, ele mesmo diz que foi inspirado por demônios, você acreditando ou não, mas está escrito, apresentou algo para o mundo que representa a destruição dos valores cristãos. Inclusive fiz uma postagem ontem no meu Instagram, vou comentar com você. Então esse vídeo é muito importante, eu vou pedir a você para comentar, agregar a esse vídeo nos comentários, bons comentários, sugestão também de pauta, você pode fazer agora nos comentários. Vamos lá, eu vou soltar o vídeo já do Bolsonaro. Na sequência, eu solto o vídeo do Lula, para você entender o contexto. E aí a gente bate um papo rapidamente sobre isso. Sim, sou eu mesmo, viu, gente? 2 anos com barba e agora sem barba. Eu tô me estranhando. Eu olhei no espelho e falei, sou eu? Sim, sou eu mesmo. A patroa mandou, a gente obedece, né? Ok, vamos lá, vamos seguir. Coisa que é grave. Eu não posso acreditar. Eu não sei se vocês viram, não dá para acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Sinceramente, pelo amor de Deus, o Brasil precisa, tomar conta do Brasil, porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer, eu fui lá rezar o Pai Nosso, não tem sentido. Então, o povo não suporta mais isso, o povo quer efetivamente alguém que governe esse país, pensando no povo brasileiro. Um abraço Pedro, um abraço Eduardo Castro, um abraço Antônio Sabino e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. 9h41, entrevista com o ex-presidente Lula, assim como temos entrevistados outros ex-presidentes. Bom, para essa minha crítica não ser vazia e tampouco você ficar sem um contexto, você sabe que o Bolsonaro indicou um profissional, uma pessoa com expertise, gabaritado, tem know-how, tem um currículo que o aprova, que são credenciais para ele ser indicado a esse cargo. Você sabe que a indicação para o Supremo Tribunal Federal, assim como nos Estados Unidos, no Brasil, é uma indicação política. Então o presidente indica alguém de sua confiança. Hoje, a maioria dos ministros que ali estão são ministros alinhados à esquerda, alinhados ao comunismo, seja de Fernando Henrique, né, que é um comunismo disfarçado, ou seja, o comunismo declarado do lulopetismo. Ok. Então, obviamente, as bandeiras, as agendas são mais progressistas, mais alinhadas aos ideais comunistas. Então, tudo que se opõe à família, ao conservadorismo, Deus, igreja, família e muitas coisas, inclusive a liberdade de expressão, essas indicações, esses ministros tocam nessas questões. E aqui pouco me importa se o indicado a vaga no Supremo Tribunal Federal é um pastor. Eu não me importo. Isso para mim é cereja do bolo, porque também sou cristão evangélico declarado há 23 anos. Mas se ele fosse espírita, se ele fosse católico, não importa. Ele tem que rezar a cartilha da Constituição. Ele precisa, a oração dele tem que ser a justiça. E ele tem que fazer justo juízo diante da Constituição. Ele tem que respeitar a Constituição. E se ele é um conservador, palmas. E se ele é um evangélico, palmas ainda, um cerejinha do bolo. Agora eu faço uma parte aqui rapidinho com vocês, uma vírgula, e faço um comentário, que é o seguinte: ele não precisava ser evangélico. É evangélico? Ok, beleza, maravilha. Tem um detalhe. Ao contrário das críticas, dos xingamentos que fazem ao presidente Bolsonaro, preste atenção que ele prometeu isso em sua campanha e ele disse que colocaria, era vontade dele colocar um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal, colocar um representante do povo conservador, do povo evangélico. E o que foi que aconteceu? Ele fez. Isso mostra que aqueles políticos picaretas
a classe política, né? A velha política, o velho político, ele pouco se importa com a igreja, não tá nem aí para a igreja, ele só quer usar a igreja. Mesmo ele pegando a igreja como a sua base eleitora, e depois ele vai levantar bandeiras que são contra a igreja. E depois ele vai criticar a igreja, nem que depois ele vá lá fazer um pacto com Satanás, beber um sangue de bode, ok? E outros mais, sangue de galinha, fazer despacho, mas ele vai ali na igreja. O que eu tô querendo dizer para você é o seguinte, ele não se importa com os valores evangélicos, com os valores cristãos, ele não se importa com a Bíblia, é um livro romântico, é um livro de histórias, é um livro de folclores para ele. Ele está usando o povo evangélico e agora nós temos um camarada que não é evangélico, mas é cristão, que inclusive agora, enquanto ele está na mesa de cirurgia, refazendo algo por causa do soluço, está internado, tem ali do lado um padre, dá para ver o crucifixo do lado, ele deitado, está no Instagram dele. Deixa eu achar aqui agora. Enquanto eu estou falando com você, eu vou no improviso, não planejei isso. Pelo menos ele está sendo fiel, cara. Não, criticar tudo bem, né? Desde que a crítica seja justa, né, pessoal? Tá aqui, ó. Ó, do lado, aqui do lado, bem aqui do lado que você está vendo, tem um padre orando por ele. Ele é católico, ele tá falando, ele é católico antes, inclusive, de ser candidato a presidente. Tá aí na sua vida pública, é só você pesquisar. Agora, independente dele ser católico, dele ser evangélico, o que eu tô querendo dizer pra você? Ele prometeu que indicaria um evangélico. E indicou o evangélico à vaga do Supremo. Ele tá cumprindo uma promessa de campanha, ele prometeu isso para os seus eleitores, para a sua base, e ele está cumprindo. Então, no mínimo, a gente tem que, cara, esse cara tá sendo verdadeiro com o que ele prometeu. Diferente, por exemplo, do exemplo que eu dei para vocês dos velhos políticos que estão nem para nada, pouco se importam. Só quer usar a igreja, pegar os votos da meia dúzia de dentadura, como sempre faziam, prometer ali uma faixa para a igreja, né, naquele saco, faz algumas camisas para a campanha da igreja, não está nem aí para a igreja. Bom, enfim, todo mundo está fazendo jogo político e, de certo modo, o Bolsonaro também está fazendo jogo político, mas ele está sendo honesto com aquilo que ele prometeu. Eu não estou defendendo político nenhum, estou falando a verdade. Quando teve manifestação do PT na Paulista, que eles foram lá e destruíram a Universidade Presbiteriana, Mackenzie, e você colocou no Twitter, né, Ed René? Um mar de gente, um rio de gente, que orgulho. Então, olha só, cai a ficha de que o comunismo é um modelo, na sua doutrina, na sua carta doutrinária, é um modelo que preza, prima, sua força motriz é destruir o modelo cristão. Enquanto se destrói o modelo cristão, eles conseguem implementar uma outra lógica, que é anti-Deus, é anti-igreja, é anti-família, é anti-liberdade, liberdade de expressão, inclusive. Ok, pessoal, perfeito. E diante da reunião que ele teve com o líder do Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro, diante do que ele falou, diante da batalha judicial, diante do conflito com o STF, ele vai lá, falando sobre a indicação, né, do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal e tentando apaziguar as coisas, conversando com o líder do Supremo, ele cita ali na entrevista, e ele comenta que citou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ele destaca o trecho, olha, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A oração do Pai Nosso, ela nos orienta que nós temos um Pai. Então não existe mais ninguém órfão. Todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus por adoção. Então você sabe de onde você veio. Jesus nos deu um norte, um propósito de vida. Nós temos um Pai que nos ama e Ele é o Criador do universo. Os discípulos de Jesus, registrados em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos 4 evangelhos, eles não sabiam orar porque eram pessoas simples, eram pescadores, eram pessoas excluídas, até alijadas do processo religioso. Por que não deram certo na religião? Não estudaram aos pés de Gamaliel, não estudaram aos pés dos grandes mestres, possivelmente eram até analfabetos, tinham uma educação muito rasa, que era comum naquela região da Galileia, em toda aquela região ali. Só as pessoas que possuíam recursos ou nasciam numa tribo específica, que trabalhavam diretamente no sacerdócio ou assumiam um legado sacerdotal, ou eram treinados ali na vida religiosa como auxiliares dos saduceus, dos fariseus e das classes religiosas. Ok, os discípulos de Jesus não, eram pescadores, eram pessoas simples. Bom, ok, perfeito. E eles viam que os discípulos de João Batista, o profeta João, grande João, que Jesus disse que o homem nascido de mulher igual a João não houve, não haverá. E aí, os discípulos de João sabiam orar porque João ensinava. Então, os discípulos de Jesus chegam para ele e falam assim, Jesus, nos orienta, a gente vê você orando constantemente. Por que os discípulos de Jesus viam Jesus orando constantemente? Porque Jesus nos deixou uma regra de ouro. Sempre diante das batalhas da vida, se recolha.
Lembra do que a palavra diz? Se você quiser falar com o Senhor teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com ele que está em secreto e certamente ele te ouvirá. Jesus sempre, quando ele sabia que ia enfrentar uma grande batalha, ele orava. E os discípulos observavam isso, mas os discípulos percebiam que Jesus orava de um modo muito espontâneo, muito verdadeiro, muito genuíno, diferente dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, que eram repetições, eram palavras decoradas, bem ornadas, bem ornamentadas, mas eram vazias de verdade, vazias de essência. Então os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, nos ensine a orar. E ele disse assim: quando vocês começarem a orar, comecem assim: Pai Nosso. São duas coisas extraordinárias. Primeiro, ele é Pai, nós temos um Pai. Durante toda a vida de Jesus, o seu ministério, Jesus chamou Deus de Pai em todo o tempo. Só teve uma única vez que Jesus chamou o Pai de Deus, foi na cruz do Calvário, quando ele comprava o teu pecado e o meu pecado. Quando ele pegava o teu escrito de dívida por causa dos teus pecados e dos meus pecados, e Paulo diz que Jesus rasgou de alto a baixo o escrito da dívida que nós tínhamos com Deus, e Jesus cravou ali os nossos pecados. Portanto, todo aquele que crê em Jesus é livre. Pega um jugo que é suave e um fardo que é leve, tem uma vida leve, tem uma paz que excede a todo entendimento. Então Jesus diz assim, olha, Pai Nosso. Jesus o tempo inteiro chamou de Pai, quando ele multiplicou os pães, quando ele ressuscitou Lázaro, logo depois do batismo, quando ele orou pelo filho da viúva de Naim, que estava morto e ressuscitou o menino, quando ele orou pela menina, filha de Jairo, o tempo inteiro ele disse Pai. E na oração do Pai Nosso é uma oração que está presente em todas as línguas, em todos os povos, é uma oração universal. Pai Nosso, ele é nosso. Ele é nosso, ele veio até nós, e isso é único na história da humanidade, um Deus que veio e se fez como um de nós. Então ele é Pai, ou seja, você tem um pai, você não é mais órfão, esse vazio que estava no teu coração, não há mais lugar para esse vazio, porque aí está preenchido com o amor do Pai. E é um amor eterno, não depende mais dos teus erros, dos teus acertos. Ele te ama como Pai, acabou, ponto final. E a segunda coisa é nosso, é de todo aquele que crê, de todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, se torna filho de Deus por adoção. E aí no decorrer da oração ele diz, olha, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Bolsonaro, conversando com o Supremo, com o líder do Supremo, ele diz, olha, vamos deixar para trás, já foi. Como diz o Pai Nosso, olha, perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que tem nos ofendido. E ali na reunião, na entrevista ali com o jornalista, com a grande mídia, ele fala, vamos rezar um Pai Nosso, vamos orar um Pai Nosso, porque ele lá fala sobre perdoar aqueles que têm nos ofendido. Então, se tiveram ofensas, vamos virar essa página, vamos virar esse jogo, vamos pensar no povo brasileiro. Então ele começa a oração do Pai Nosso. E aí o cachaceiro do Lula, que você sabe que é ligado, né, ao outro lado, né? O outro lado, ele vai agora e critica o presidente Bolsonaro, zombando do Pai Nosso, zombando do Pai Nosso. Inclusive você, que um dia votou no PT, que um dia votou no PSOL, você que um dia flertou com esse sistema comunista, sem até saber, porque, enfim, você foi seduzido lá na sua universidade por algum amigo bem intencionado, mas não sabia de fato o que isso tudo representa. O perigo que essa ideologia representa, o perigo que essa classe, essa cleptocracia representou e representa para o Brasil, que foi instalada, nós estamos nos libertando disso e não vamos deixar voltar. Só que tem um detalhe, gente, a nossa luta não é contra o Lula, a nossa luta não é contra a Cocai, nossa luta não é contra essa gente. Paulo nos diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra hostes espirituais da maldade que estão nas regiões espirituais. É isso. É uma batalha cultural, é uma batalha ética, é uma batalha semântica, é uma batalha política, é uma batalha judicial, mas primordialmente é uma batalha espiritual. É tempo de nós nos posicionarmos. Eu coloquei lá no meu Instagram, eu volto aqui para vocês, eu vou mostrar o que eu coloquei. A destruição do modelo cristão é o grande objetivo dos comunistas satanistas. Karl Marx escreveu que foi inspirado por demônios. Você acreditando ou não, está registrado. E assim, ó, fale de Jesus, fale muito, estampe o seu nome, use nas tags, use nas camisetas, nos livros, nas músicas, nos púlpitos. Eles odeiam isso, eles odeiam o nome de Jesus, eles odeiam Deus, igreja, família, moralidade cristã, noção de céu, de inferno, de condenação, de perdão, e eles querem tirar isso do mundo. E, inclusive, fica um recado aqui, eu concluo o vídeo, um recado para todos esses reformadores apóstatas. O pessoal da teologia da libertação, os católicos que ainda flertavam com a teologia de Leonardo Boff, com as ideias de Paulo Freire, que tanto seduziu tanta gente a partir da década de 70,
70 para cá, né? Ainda tem aí uma classe até evangélica que flerta com esse sistema, tá aí, ó. Continua aplaudindo, continua aliciando a sua membresia a acreditar nessa mentira. Continue esse vídeo agora em bons comentários aqui embaixo. Meu muito obrigado, valeu pelo seu apoio, tchau, tchau.